Olá, daqui é a Margarida David Cardoso do Fumaça. O debate que vais ouvir de seguida foi gravado no dia 13 de agosto no Festival Política no Cinema São Jorge, em Lisboa. Falamos sobre as situações de exploração laboral e escravatura moderna nos campos do Alentejo. Este é um dos temas que queremos investigar neste e no próximo ano, olhando para vários setores de atividade, da agricultura à construção, de norte a sul do país. Em breve vamos relançar a segunda parte da nossa campanha de crowdfunding, onde poderás apoiar uma série de reportagens sobre este assunto. Até lá, fica com a entrevista. Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Nós estamos na edição 2020 do Festival Política, aqui no Cinema São Jorge, em Lisboa, e desde a primeira edição, há 4 anos que participamos no festival, com muito gosto, e portanto queremos agradecer à Bárbara e ao Rui pelo convite e por nos quererem cá. Muito obrigado. Nós demos esta conversa o título A Exploração da Gente para a Exploração da Terra, e comigo estão, e foi um total acaso, a Inês e a Inês. Deste lado está a Inês Fonseca, ela tem 45 anos, é arquiteta, mestre em recuperação do património arquitetónico e paisagístico e tem um doutoramento também em arquitetura. Em 98 mudou-se para o Alentejo para trabalhar na área da reabilitação patrimonial e urbana. Trabalhou no Gabinete Técnico Local da Câmara Municipal de Borba e também no Gabinete Técnico Local do município de Avis. Neste momento é vereadora neste município, eleita pela CDU, com vários pelouros. Não é nessa qualidade que ela está aqui como uma das porta-vozes de um recém-movimento chamado Movimento São Nosso, que foi criado por residentes do Alentejo preocupados com as alterações no território que têm surgido nas últimas décadas. Ao lado da Inês Fonseca está a Inês Cabral, tem 22 anos, é licenciada em Relações Internacionais pelo ISCSP e terminou no mês passado um mestrado em Governance of Migration and Diversity na Universidade de Erasmus de Roterdão, não é? Nos Países Baixos. Publicou uma tese sobre a recepção e o impacto da imigração no Concelho de Odmira e é um pouco também sobre isso que ela estudou que vamos falar. Muito obrigado por estarem presentes. Obrigada a nós. A minha opinião é que aqui realizámos muitos dos nossos sonhos, dos meus sonhos. Crescemos, gostamos do trabalho. Isto são palavras de Ilonka Marinova, uma búlgara de 29 anos, trabalhadora no Departamento da Qualidade da Sudoberry, uma empresa internacional de produção de frutos vermelhos em São Teotónio, Odmira. Este testemunho lê-se na página da Associação dos Horticultores, Floricultores, do Concelho de Odmira e Algesur, que representa as 25 maiores empresas do perímetro de rega do Rio Mira, cuja atividade se desenvolve numa extensa área de 12 mil quilómetros nos concelhos de Odmira e Algesur. Inês Cabral, tu que estudaste a realidade de Odmira, é para realizar os sonhos que os imigrantes vêm para as estufas do sudoeste alentejano? Acho que não é bem para realizar os sonhos, acho que é um caso por uns por falta de opção de onde vêm e com o objetivo de criar riqueza que vêm para o sudeste alentejano trabalhar nas estufas, mas o problema também é que muitos deles vêm através de redes de migração e quando chegam cá têm vários obstáculos, a começar pela legalização e pelo trabalho precário, para conseguir criar essa riqueza. Como é que estas pessoas vivem? Daquilo que tu estudaste, que percepção é que tu tens da forma como eles vivem? Têm condições de habitação muito, muito precárias, porque vivem em casas, às vezes não são casas, atulhados, cheios de gente e que não têm acesso a casas de banho, a condições mínimas de habitação e trabalham a receber às vezes nem o salário mínimo, muitas das vezes não recebem o salário mínimo ou apenas o salário mínimo. Mas tu, na tua tese, tu dás um exemplo, não é? De uma conversa que tu tiveste com um inspetor da Autoridade para as Condições Sim. de Trabalho. Pode-nos falar um bocadinho dessa conversa que tiveste com ele? Eu entrevistei o Dr. Carlos Graça, que é inspetor da ACT em Beja,
E ele fala de diversos relatos de inspeções que fizeram em casas e casas e às vezes barracões ou contentores. E ele contou o relato de que encontrou num T3 54 pessoas a viver, 54 imigrantes a viver. E depois, o que é que... Eu não sei se ele te explicou isso ou não, mas o que é que acontece? Não é? Ele chega lá, separa-se com aquelas pessoas todas, não é? E o que é que se faz? O problema é que fazem uma queixa ao Tribunal de Trabalho, ao outro tribunal, mas o problema é que não existe em Portugal uma lei habitacional, uma lei que estabeleça o limite de número de pessoas por uma casa ou por uma habitação. E isso é que cria um grande problema ali na região, que os senhorios estão-se a aproveitar destas pessoas vulneráveis e pondo-as nestas situações em que estão 50 pessoas ou 20 ou 30 num T2 ou um T3, e por não haver esta lei torna tudo muito mais complicado conseguirem julgar ou culpabilizar os senhorios, porque segundo a lei, se as pessoas aceitam viver naquelas condições, então é assim, podem viver naquelas condições. Inês Fonseca, como porta-voz do movimento Chão Nosso, que é muito recente, foi lançado em junho, não é? Mas em julho vocês lançaram um manifesto e entre várias questões e várias áreas e tópicos para que chamam a atenção, lê-se, por exemplo, o seguinte: são homens e mulheres contratados para trabalhar sazonalmente nestas explorações, por máfias e empresas criadas para este fim, que vivem amontoados em estruturas precárias, são mal remunerados e possuem poucos ou nenhuns direitos. Tu vives no norte do Alentejo, em Avis, é uma vila no distrito de Porto Alegre. Como é que isto é visível para ti na região? Como é que esta realidade, para quem está numa zona de que normalmente às vezes nem se fala muito, não é? Que é a zona do norte alentejano, como é que esta realidade que descreveste e que vocês descrevem no movimento é visível? Pronto, pegando nas palavras da Inês, efetivamente eles vivem amontoados em espaços muito pequenos. No concelho propriamente de Avis, isso não é visível numa habitação, não há habitações arrendadas a imigrantes. Quando acontece, são contentores que estão inseridos no meio da herdade e nós só damos pelos imigrantes se eles se deslocarem à vila para fazer compras, o que normalmente acontece num dia em que eles não têm trabalho ou deslocam-se à vila. Nos últimos meses nós não temos assistido a isso, até porque com o confinamento e nem sequer está na altura da apanha da azeitona, não temos assistido a isto. Em Beja, outras pessoas do meu movimento o que contam é, desde que deu-se origem, surgiu o estado de emergência, houve muitos imigrantes que ficaram abandonados à sua sorte na cidade de Beja, por exemplo. Há pensões exatamente neste aspecto em que os imigrantes se amontoam, há pensões completamente alugadas a estas empresas e que os imigrantes se amontoam. Há pessoas que ficaram sozinhas. Há um artigo do jornalista Carlos Dias no Público de Maio que relata muito estas situações. Ele dialogou com vários grupos de imigrantes e relata muito estas situações em que as pessoas ficaram mesmo largadas à sua sorte, não tendo condições para comprar alimentos nem para pagar a renda que tinham, estão a dever a senhorios porque ficaram de repente sem trabalho e não há agora procura neste momento. A hipótese que estes imigrantes têm, ele também relata isso, é deslocar-se da zona de Beja para o litoral para procurarem trabalho nestas estufas que são noutra época do ano. Eles andam de um lado para o outro com uma falha de trabalho entre estas duas regiões. Pronto. Eu julgo que muitos deles acabam por se deslocar de um lado para o outro, alguns se calhar voltarão para casa, porque eu sei que quando o CEF entra em contacto com eles, muitas vezes a solução é o repatriamento, que é uma situação que eles não querem nem por nada. Eu às vezes pergunto-me o que é que faz estas pessoas, que era essa a primeira questão, o que é que faz estas pessoas virem para o nosso país nestas condições? Eu acho que nós não conseguimos imaginar também o que é que eles viviam no país deles, daí se sujeitarem se calhar a estas condições, eles não querem voltar para lá. Dos relatos que nós temos é que eles não querem voltar para lá, porque a situação lá ainda é pior
como é que isto nos é possível, não é? De perceber, mas a situação ainda é pior. Mas isso é um feedback que vais tendo, por exemplo, as pessoas da Visa ou as pessoas de Beja, estou a falar de quem não é imigrante, não é? Elas falam dessas situações, queixam-se, mostram incómodo ou preocupação, como é que existe essa percepção, não é, do vosso movimento e porque é que, na verdade, ele surgiu e se preocupa e foca estas questões? Eu acho que incómodo nota-se em pequenas povoações em que o número de imigrantes já ultrapassa o número de pessoas que viviam lá antes. Como é o caso de São Teutónio. Como em São Teutónio. Há situações destas, pronto, isto cria mal-estar, não é? As pessoas se calhar sentem-se, não sei, deslocados. Há tanta gente que aparece de repente naquela comunidade, uma comunidade muito pequenina, só quem vive no interior percebe, uma comunidade muito pequenina, em que há uma grande interajuda e confiança entre as pessoas, caírem, por exemplo, na região de Beja há o registro de 30 mil imigrantes anualmente, pelo menos, que estão sempre em permanência no território. Depois, às vezes, nas épocas em que há mais trabalho, aparecem mais 50 mil e depois desaparecem. Há um movimento, há um fluxo de... Que está ligado às campanhas, por exemplo, de apanha da azeitona ou não. Da apanha da azeitona, da poda da azeitona, pronto. E quando a situação, quando vão para pequenas localidades, como acontece, acho que é agora não consigo lembrar do nome, mas é num sítio perto de Beja, em que o número de pessoas imigrantes é superior ao número de pessoas que lá viviam, aquilo que causa algum desconforto nas pessoas. Mas, de outra maneira, não. As pessoas, eu não sinto, eu aí aviso, as pessoas iam ao supermercado, nós conversamos com as pessoas, até há quem meta conversa e pergunta, então, elas vieram para aqui, não têm trabalho, como é que isso funciona? Por curiosidade, eu não sinto que haja esta coisa que agora nos últimos dias surgiu do racismo, isso não se sente ali. Eu acho que quando há um mal-estar há uma certa desconfiança porque é o desconhecido. As pessoas num sítio pequenino, como se conhecem todos uns aos outros, acabam por uma cara estranha, e são muitas caras estranhas, obviamente, que a pessoa sente, ainda para mais quando estamos a falar às vezes populações com muita idade, né, que têm mesmo desconfiança em relação a quem vem de fora, até por tudo o que acabam por passar um dia a ver televisão e todas as histórias que contam a estas pessoas isto aconteceu assim, roubaram o idoso através disto, e isto cria algum mal-estar nas comunidades. Há um caso, já vou a ti, Inês, para te perguntar se nas entrevistas que tu fizeste para a tua tese, e tu falaste sobretudo com responsáveis, não é? Tu sentiste esta percepção, mas eu queria-vos falar de um caso que aconteceu e que foi relatado em julho, dia 12 de julho, foi notícia no Jornal de Notícias, que foi foram duas situações que aconteceram, uma em Baleizão, e vou-vos citar uma parte da notícia. Dizia o seguinte: por motivos que ainda estão por apurar, uma discussão entre um grupo e naturais de Baleizão levou a que os locais se munissem de paus e agredissem os asiáticos nas imediações da residência destes últimos, localizada na Rua da Escola, próxima do antigo posto da GNR. Do confronto resultaram 5 feridos, todos asiáticos, estando ainda um deles, de 28 anos, internado nas urgências do Hospital de Beja. No mesmo dia, aconteceu um outro caso. Cerca das 0h45, portanto, da meia-noite e 45 da manhã, a GNR de São Teutónio, no concelho de Odmira, foi alertada para uma altercação entre cidadãos indianos residentes em 2 casas daquela localidade e que se dedicam a trabalhos agrícolas nas estufas locais. Portanto, eu escolhi estes 2 casos, que são da mesma notícia, para tentar perceber de que forma é que as pessoas e os responsáveis políticos e autárquicos com quem tu acabaste por falar lidam com isto, não é? De repente há muita gente que vem para uma determinada localidade e pode acontecer esta situação de que falou a Inês, de quem está num determinado sítio achar estranho e ter até sentimentos de racismo, xenofobia, ou só de estranhar e não conseguir perceber aquilo, mas também pode haver problemas entre as pessoas dos grupos que vêm, porque se vivem 35 numa casa, eu imagino que não seja fácil as pessoas não haver conflitos, não é? Portanto, o que é que as pessoas que têm que lidar com os poderes públicos dizem ou pensam sobre estas situações? Eu acho que há 2 lados da coisa, que é as pessoas que trabalham para meios governamentais e não governamentais, e os autarcas dão prioridade à população local, à população não imigrante e ao bem-estar dessa população. E veem
este aumento da imigração como uma ameaça não só para nível cultural, mas como ao bem-estar da população, porque acham que é demasiada gente e que não conseguem acolher tantas pessoas. E depois há as pessoas que trabalham para meios não governamentais, como associações que estão a tentar integrar ou ajudar com este acolhimento destas comunidades imigrantes. E essas associações, embora também achem que é uma quantidade, é demasiada gente, porque, por exemplo, em São Titónio, como estavas a dizer, já passa dos 50%, ou ronda os 50% de população imigrante, mas veem isso como interfere no trabalho deles, ou seja, eles acham que não conseguem fazer um trabalho tão eficiente e não conseguem ajudar tanta gente por ser tanta gente. Por isso há um discurso negativo quanto à quantidade de imigrantes, por essa parte do bem-estar da população local, que cai muito na xenofobia e no racismo. Tu achas que isso é claro para ti? Para ti foi claro que... Acho que para mim foi claro que cai muito. Acho que às vezes até o argumento ambientalista cai muito nessa xenofobia, nesse racismo. Como assim? Explica-me. Acho que muitas vezes usam a carta, pelo menos as pessoas que eu entrevistei, acho que muitas vezes usam a carta nós não sabemos o que é que esta agricultura intensiva está a trazer e o que é que está a afetar o ambiente, mas acho que isso cai rapidamente para a culpa é da agricultura intensiva que está a trazer esta quantidade de pessoas e está a causar este mal-estar, e com um discurso claramente mais racista e xenófobo, em que culpam a agricultura intensiva e usam um bocado a carta do ambiente, mas cai rapidamente no racismo e na xenofobia por a agricultura intensiva trazer esta quantidade de pessoas que lhes são estranhas, pessoas com uma cor de pele diferente, pessoas com hábitos diferentes e tudo isso. Inês Fonseca, tu que já vives no Alentejo há uns anos, não é? És daqui, és de Carcavelos, mas já lá estás há uns anos. Como é que foste percebendo, ou como é que se vai olhando para um discurso que, tendo em conta aquilo que a Inês acabou de dizer, pode parecer contraditório, que é, por um lado, não há muita gente e quem cá está é envelhecido, portanto precisamos de investimento, precisamos de pessoas novas. Por outro, já não queremos assim tantas pessoas novas porque elas vêm alterar o nosso suposto modo de vida, seja lá isso o que for, e os nossos hábitos, e têm a pele escura e falam outra língua. Como é que se lida com isso? Eu percebo a pergunta. Eu acho que efetivamente é assim, a questão das culturas intensivas promove este tipo de precariedade, não é? Este trabalho precário. E eu acho que não é só aos imigrantes que provoca o trabalho precário. Há trabalhadores no Alentejo que também trabalham nestas culturas. Há tratoristas, há pessoas que se dedicam à poda da uva, da vinha, há pessoas locais. E essas pessoas também nos relatam daquilo que, pronto, no movimento temos algumas pessoas que trabalham no movimento sindical e, portanto, temos chegado a conversas com essas pessoas. O que nos relatam é assim: o facto dos imigrantes virem para cá e se sujeitarem a ganharem 3,25€ a hora, 3,75€ a hora, faz o quê? Com que os outros salários também se vão degradando. Porque então, se não queres, a gente arranja ali outro lado. E eu acho que nesse sentido o facto de haver esta desregulação enorme, não é? Porque eu acho que parece que ninguém consegue ter mão nisto e regular esta situação, faz com que as pessoas que estão no local e até poderiam trabalhar na agricultura, em alguns setores, acabam por deixar e vão para outro sítio, porque eles não se vão sujeitar efetivamente a este tipo de coisas. Ainda assim, há muita gente, como eu estava a contar há pouco, que entram numa caminhoneta às 4 da manhã na zona de Pontessor e voltam ao local de trabalho, voltam ao local de residência outra vez na zona de Pontessor às 5 da tarde e recebem o salário mínimo nacional. Quer dizer, imagina nós, né, que todos os dias tínhamos de trabalhar das 4 da manhã às 5 da tarde por um salário mínimo nacional. Isto é degradante, não é? E eles o que vêm contando, e até mesmo os tratoristas, que já é um trabalho muito mais especializado, em que já não ganham o salário mínimo nacional, já se ganha mais,
vem dizendo que cada vez as horas são mais dilatadas, há mais olival para tratar e a exploração é cada vez maior. E é mesmo no estilo, se tu não quiseres, outro vem para cá. E eu acho que não é este desenvolvimento que os alentejanos também querem, não é? Pegando a região do Alqueva é que eu acho que tem sido a mais massacrada por estas situações. Eu acho que a construção do Alqueva e isso tudo era um sonho para um alentejano ali daquela região, era tipo a promessa de que ia haver um desenvolvimento diferente, que ia haver uma cultura regada, que íamos conseguir ter outros tipos de culturas na região que até à altura não era possível, não é? Porque era tudo à base de sequeiro, pronto, íamos conseguir ter as coisas. Eu acho que todo o sonho saiu gorado com a agricultura intensiva e com a questão de 6 grupos económicos chegaram ali, compraram, arrendaram, têm feito uma pressão imensa sobre os terrenos e sobre as pessoas que ainda lá estão com pequenos modos produtivos ou biológicos ou pelo menos tradicionais, que faz com que essas pessoas vão desaparecendo do território e vão ficando estas, não é? Há aqui um substituir de pessoas e a questão é a custo de que é isto tudo, não é? Eu não estou contra as pessoas que vêm de fora, eu imagino que se estivesse no lugar deles, se calhar também tentaria ir para um sítio em que pudesse sonhar com uma vida melhor, todos nós sonhamos com uma vida melhor, o ser humano é assim, mas penso, se me puser no lado do alentejano, que tinha aquele sonho de isto agora vai mudar, nós vamos conseguir ter aqui outro tipo de agricultura, os jovens vão conseguir fixar, mas depois a gente não, quer dizer, ninguém vai dizer olha, se tu ficas aqui para o filho, ficas aqui, trabalhas das 4 às 5 da tarde, ganhas o salário mínimo e aqui é que estás bem. Não é este o sonho que as pessoas têm, não é? Todos nós vamos procurar uma coisa melhor, os mais jovens acabam por vir embora para outros sítios em que há outras possibilidades de emprego, em que, mesmo ganhando o salário mínimo, já não trabalham as mesmas horas. Pronto, ali em Avis, por exemplo, há uma fábrica, uma agroindústria, em que pagam acima do salário mínimo, a pessoa trabalha aquelas horas por dia e vai para casa. A maioria dos jovens trabalham nessa agroindústria, não vai trabalhar para a apanha da azeitona, aí vêm outras pessoas de fora trabalhar. Inês, tu ias dizer alguma coisa? Não sei se respondi à pergunta. Mas eu acho que a falta de mão de obra nacional veio com a agricultura intensiva. Não acho que seja por os imigrantes aceitarem um salário mais baixo que prejudica os portugueses. Os portugueses já não queriam aquela oferta de trabalho, porque quando a agricultura intensiva chegou, eles propuseram automaticamente aquele tipo de salários, aquele tipo de condições, e é um trabalho precário de caráter. A agricultura intensiva é um trabalho precário, nem que seja pela sazonalidade do trabalho, e trabalho temporário e tudo mais. Por isso, eu não acho que seja os imigrantes que, longe disso, que tirem algum tipo de oportunidade ao trabalhador português. O trabalhador português não aceita ser escravo no próprio país. Sim, e fazem este tipo de campanhas e este tipo de apanhas na Suíça e na França, e é assim que este sistema funciona. De mão de obra barata de imigrantes, porque a condição de imigrante é aceitar menos do que um nacional. Eu queria só dar aqui um contexto, porque tu falaste do Alqueva e esse sonho, não é? Esse quase mitificação daquilo que seria e que é o maior lago artificial da Europa. E só para vos dar alguns números e da escala, o que é que significa o Alqueva? O Sistema Global de Rega do Alqueva tem 120 mil hectares. Isto é tão grande, mas se pensarem que um hectare é mais ou menos um campo de futebol, imaginem 120 mil campos de futebol, se é que é possível imaginar isso. É constituído esse sistema todo, é um sistema gigantesco de um grande lago que alimenta outros pequenos lagos por imensas condutas, reservatórios, açudes. Há 69 barragens, reservatórios e açudes, 382 km de rede primária, 1.620 km de extensão de condutas na rede secundária, 47 estações elevatórias, 5 centrais mini-hídricas, uma central fotovoltaica. Portanto, isto é uma escala gigantesca que não acabou. Neste momento, em 2020, está para terminar a primeira fase do Alqueva, mas há uma segunda fase de expansão que há de terminar mais ou menos em 2024. Portanto, uma segunda fase significa basicamente que aos poucos vai crescendo uma rede de
vou falar grosseiramente de canalizações, de tubos, de condutas, que permite a cada vez mais terrenos terem acesso à água canalizada. Neste momento, desde que em 2007 há uma empresa pública que foi constituída para isto, que é a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, ela assegura 22 perímetros de rega. Portanto, normalmente, associada a um determinado lago, barragem maior, cria-se ali à volta um conjunto de redes, e isso é um perímetro de rega, portanto neste momento são 22, e a área total de exploração são 107 mil hectares. É disso que estamos a falar neste momento, para os tais 120 mil que ainda podem ser explorados. Na campanha de 2019, as principais culturas de Alqueva são o olival, 61% é olival, os frutos secos, e nos frutos secos ganham um peso muito grande a amêndoa e a noz agora também, 12%, a vinha com 5%, e depois temos os frutícolas, e há mais uma série de outras coisas, de outras culturas, melão, melancia, grão, leguminosas, mas isso é até bastante residual. Inês Cabral, eu queria, isto só para vos dar um contexto, estamos a falar, para vocês perceberem, de duas áreas do Alentejo bastante diferentes, mas que giram mais ou menos à volta do mesmo conceito, que é, quer o perímetro de rega do Mira, que é mais antigo e foi provavelmente o maior, foi o mais importante investimento de um empreendimento agrícola e de regadio da primeira fase, começou nos anos 50, portanto é de um lado, é do lado do sudoeste, alimenta-se de uma barragem específica, que é a barragem de Santa Clara, e a partir daí espalha-se por toda a zona de Odmira e de Algesur. E o Alqueva deste lado, não é, que faz toda a parte de Beja, Évora, e vai esticando lentamente, ainda não chegou à Avis, mas... Mas nós temos lá outra albufeira. Mas vocês têm outra albufeira. Também com o sistema de rega. Ou seja, a ideia é ir interligando aos poucos e regando o Alentejo assim. Em outubro de 2019, o Governo aprovou a resolução do Conselho de Ministros número 179 de 2019, que estabeleceu um regime especial e transitório no aproveitamento hidroagrícola do Mira, que também é conhecido como perímetro de rega do Mira. Mira é o rio Mira. Este enorme sistema de rega, como eu vos disse, foi construído entre 63 e 73, tem 12 mil hectares e situa-se entre a Charneca de Odmira e a Ribeira de Seixo, nos concelhos de Odmira e Algesur. Para resolver os problemas de habitação desta região, e vocês já falaram deles, e que o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, qualificou de profundamente degradantes, fim de citação, o Governo legalizou, através desta resolução do Conselho de Ministros, vários alojamentos precários, várias aldeias de contentores, legalizou 270 alojamentos precários construídos de forma ilegal dentro das explorações agrícolas. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é de quintas herdades com contentores, alguns já estavam lá construídos, outros, esta resolução do Conselho de Ministros passou a permitir que se construíssem e determinou quais eram as regras para que isso acontecesse, para a construção destes novos alojamentos temporários. Estas medidas, que são chamadas na resolução de temporárias, têm a duração de 10 anos. E sobre este assunto, a ex-deputada do PS, Helena Roseta, que foi uma das principais responsáveis pela atual Lei de Bases da Habitação e que agora coordena um programa governamental chamado Bairros Sustentáveis, por causa precisamente da habitação precária, escreveu no Público, no final do ano passado, no dia 7 de novembro, o seguinte: estamos a assistir à institucionalização de uma espécie de campos de refugiados para trabalhadores agrícolas estrangeiros no Alentejo. Inês Cabral, é isto que está a acontecer nos campos alentejanos? É preciso dizer que os contentores não eram legais por ser parque natural, então não era permitida fazer a construção de absolutamente nada, e em 2018, outubro de 2018, passou a ser permitido. Tendo em conta que a situação nas vilas é tão precária, como nós estávamos a dizer, 54 pessoas num T3 e barracões com beliches e com uma casa de banho apenas com 50 famílias ou perto disso, eu acho, na minha opinião, há a parte positiva e negativa dos contentores, que é essa mesma, de parecer um campo de refugiados para trabalhadores e fazer do trabalhador uma espécie de uma ferramenta que tem de estar ali, e tendo em conta que estes contentores não são perto de aldeias, por isso eles vão ficar dependentes de transportes e ainda mais dependentes para quem trabalham, não é?
Mas, por outro lado, tendo em conta que tem situações tão precárias nas vilas, a viver nas vilas, nessas casas sobrelotadas e nesses barracões, acho que é, de certa forma, uma melhoria, porque esses contentores são supostamente sítios habitáveis e têm um limite de pessoas, há uma série de regras que os contentores têm de cumprir. Agora, se há essa fiscalização, se estão a cumprir essas regras, também é outro problema. Eu gostava de citar aquilo que diz a resolução para dar um bocado a ideia do que é que estamos a falar. Diz assim: cada unidade de alojamento é composta por 4 quartos com 2 beliches, uma sala-cozinha, 4 instalações sanitárias compostas por sanita, duche e lavatório, um pátio exterior para convívio e lazer e ainda um pátio interior para tratamento de roupa. Cada uma destas unidades destina-se a alojar 16 pessoas. E depois as áreas são discriminadas. As áreas afetas a cada uma destes elementos são as seguintes: o pátio exterior tem que ter 18,75 metros quadrados, a sala-cozinha 28 metros quadrados e meio, o quarto dormitório 13 metros e 70 por unidade, as instalações sanitárias 2 metros e 65. Cada área de referência por pessoa é que cada pessoa deve ter 7,60 metros quadrados e cada pessoa em quarto dormitório deve ter 3,43 metros quadrados. Sobre isto e esta descrição, no mesmo artigo da opinião, Helena Roseta disse que se estavam portanto, ela refletiu sobre isso e falou naquela questão e disse que violava, ela diz, viola o mínimo de privacidade individual que a Constituição e a lei impõem que seja assegurada a todos, nacionais e estrangeiros. Tu achas que autorizar pessoas a viver em contentores durante uma década é uma prática normal neste tipo de explorações de grande dimensão? Porque tu há bocado falavas de que isto é assim noutros sítios, não é? Claro. Onde há agricultura intensiva, Sim. mas também há isto? Eu acredito que sim, acho que as pessoas que, especialmente quando estão envolvidas em empresas de trabalho temporário ou de prestação de serviços, muitas vezes é isto que acontece, vivem em sítios que tudo isso é mau e todas estas condições são precárias, mas os contentores eu acredito que não vão cumprir essas normas e isso é que é um problema e acho que vai haver falta de fiscalização e é possível que também estejam sobrelotados daqui a pouco tempo, mas a única diferença, quer dizer, é um bocadinho melhor comparável à situação que vivem nas vilas, mas ao mesmo tempo têm menos liberdade porque não estão nas vilas. Mas não vivem 4 num quarto, vivem muitos mais. Por isso, quer dizer, isto é horrível pensar do mal pior, Do mal menor. do mal menor, mas tudo isto seria inadmissível, mas não vai haver num futuro próximo um travão a isto. Eu acho que há Mas porquê é que tu dizes que não vai haver? Porque tu dizes isso com essa certeza toda? Porque ainda agora permitiram que se explorasse mais 40% do perímetro de rega do Mira. Por isso, a agricultura intensiva vai continuar a crescer, tal como no Alqueva vai continuar a crescer. Mas eu lembro-me de uma pessoa que entrevistei, deu uma solução que eu achei interessante, não sei se era viável ou não, mas que seria melhorar a rede de transportes no Alentejo e com o apoio das empresas que empregam estes trabalhadores, porque fazem bilhões por ano, e melhorando a rede de transportes, as pessoas os trabalhadores deixam de se concentrar no litoral, no caso do Alqueva é diferente, mas as estufas são todas no litoral e passam a ir um bocadinho para dentro, que são vilas desertas, que são vilas que era o que era São Teotónio há uns anos. E passa a haver este expressar destas pessoas e onde são precisas, porque eu acho que nisto não é tudo mal, não se pode pôr a agricultura intensiva e esta migração como um demónio que está a acontecer ali na região. Há coisas positivas, há economia durante o ano inteiro, porque estas pessoas estão lá e consomem. E não só, há todo um outro trabalho de eletricistas e tudo mais. Há trabalho para mais pessoas ali e estão a repovoar vilas que estavam desertas e que viviam do turismo durante o verão. E se houver esta dispersão de pessoas para o interior, um bocadinho para o interior, essas vilas também vão ganhar um bocadinho de vida.
eu acredito que se calhar não é o que as pessoas daquelas vilas, não é propriamente se calhar as pessoas que elas queriam, mas acho que isso também é um trabalho e é um processo de preparar as pessoas para este tipo de migração. E porque era o que tu estavas a dizer, são pessoas velhas, são pessoas que nunca se calhar tiveram contacto com outra realidade, e acho que havendo projetos de preparar estas pessoas e haver uma troca de culturas e tudo mais, acho que há forma de fazer isto de uma forma de melhorar a situação para toda a gente. Inês Fonseca, vou citar uma outra parte do manifesto que vocês lançaram, que está aberta à subscrição, do manifesto Chão Nosso, que diz o seguinte: a concentração da posse de terra não promove o desenvolvimento do território. Tem ocorrido uma concentração da posse de terra em grandes propriedades, agravando a produção em regime intensivo e superintensivo em contínuo. Esta concentração da posse de terra não é favorável à fixação da população e à dinamização social. Porquê que tem acontecido esta concentração de posse de terra? Porque é que tem acontecido? Então, eu posso só aqui dar uns números. Cerca de 70% do território agrícola da região do Alqueva mudou de mão nos últimos 10 anos, ou seja, as empresas para explorar as culturas intensivas, olival, amendoal, têm adquirido ou arrendado sucessivamente terrenos. Aliás, não é só lá em baixo que não para em lado nenhum. Em Avis estão sempre a reproduzir-se hectares e hectares, enquanto há água, há de haver hectares e hectares de olival e amendoal intensivo. Na região de Avis é olival. Eu não sou tão otimista como a Inês. Eu acho que é um processo que vai trazer uma grande desertificação da terra, desertificação do solo, não é? Porque as pessoas confundem. Desertificação é da terra, despovoamento é das pessoas. Exatamente. Desertificação do solo e despovoamento da terra. Aliás, realmente há mais economia, há isso tudo, mas e que economia é essa? Porque eu vejo a diferença. Eu em Avis tenho 2 tipos de lagares de azeite. Um lagar de azeite que pertence a um desses grandes grupos económicos que produz azeite através de olival intensivo. E também tenho um pequeno lagar, fruto de uma cooperativa de olivicultores que produz maioritariamente olival tradicional. Isto é em Avis? Em Avis. Ok. Os dois lagares são no concelho de Avis. E eu vejo a diferença e daquilo que converso com as pessoas que trabalham lá e que vivem disto, a diferença entre o que é o lagar que explora a agricultura intensiva e superintensiva e o lagar que só explora, que são pequenos e médios agricultores que produzem azeite tradicional. Por acaso em Avis são de denominação de origem protegida, portanto é tipo o azeite DOP, o melhor azeite. Que é uma classificação da União Europeia para determinado tipo de produtos regionais. Que no Alentejo só existe em Avis e em Moura. São os 2 azeites DOP que existem. Pronto. E o que eles me dizem é assim, o olival intensivo, e não é por acaso que trabalham de dia e de noite, trazem as máquinas todas de fora. As máquinas não são dali. As máquinas não são alugadas a pessoas dali. Ao passo que um olival tradicional significa maquinaria contratada ali, mão de obra contratada ali e pessoas que são dali e que o dinheiro fica ali e é reinvestido ali. E não estamos a falar já não estamos a falar de valores precários. Estas pessoas já são muito mais bem pagas. Aliás, o azeite que é produzido naquela unidade tradicional é todo escoado, inclusive vendido à outra unidade que faz azeite de cultura intensiva, porque por um motivo muito simples, é que o azeite é de tão má qualidade que eles pedem não sei quantos litros à outra unidade para misturarem com a deles. E portanto isto diz muita coisa, se calhar, daquilo que nós estamos aqui, é dizer, pode trazer algum movimento, pode trazer alguma coisa, mas eu continuo com a certeza de que a agricultura tradicional ou semi-mecanizada, não estamos a falar de agricultura tradicional, já ninguém anda a apanhar azeitona à mão, nem sequer neste tipo de lagar, há outro tipo de processos.
traria certamente um outro desenvolvimento. Venham os imigrantes. Eu não estou. É assim, eu acredito que eu, por acaso, há bocado que estava a falar, era mesmo de baleizão. Esses problemas, obviamente, que vão continuar a acontecer, porque há um mal-estar de certeza nesses sítios em que há um grande desequilíbrio entre os locais e os outros. Mas venham e arranjem sistemas de reenquadrar as pessoas, porque mas eu acho que se mudássemos o paradigma da agricultura e não tivéssemos só todos focados na agricultura intensiva, a produzir um único alimento, né? Toda aquela área produz 2, 3, 4 alimentos. Mas como é que isso se faz quando se faz o maior lago artificial da Europa e se passaram os últimos 10, 15 anos a dizer é por aqui, não é? É por aqui porque impingimos todo, até o financiamento foi todo dado para este fim, mas não podia, mas o financiamento está do lado do governo, não é? Porque estás a falar da política agrícola comum, não é? Os governos é que decidem a quem é que dão financiamento. Porquê dá financiamento a este tipo de agricultura e não dá financiamento a outro tipo de agricultura? É assim, não faz sentido que continuamos a promover este tipo de agricultura, sinceramente não faz sentido, mas não é só por causa da questão humana, isso para mim é um peso muito importante, mas eu não vejo só esse lado. Aliás, o nosso movimento fala de vários lados. A questão ambiental é para nós também muito importante, pronto, porque se vocês vivessem numa pequena povoação como existe em Avis, que é na Vila, ou lá embaixo em Ferreira, que está toda rodeada de olival intensivo, e vissem diariamente máquinas e máquinas a pulverizar com uma coisa branca que depois aparece nos carros, depois as pessoas coçam os olhos e queixam-se, vão ao centro de saúde e ninguém percebe porque é que é aquilo, as pessoas começam-se a perguntar: será que é disto? Será que é daquilo? Será que é daquilo? Porque antes não era assim, nós não sofríamos disto. Há toda aqui uma série de, e este foi o mote da criação do movimento, que é uma série de perguntas que para nós não sei a resposta. É: que produtos é que se usam no olival? Sabemos? Não estaremos a inquinar as águas subterrâneas com tanto pesticida, fertilizante, porque aquilo é uma campanha sucessiva. Vai o pesticida, vem o fertilizante, vem o antibiótico porque cortaram as árvores. Estamos sempre a ver a aplicação de produtos naquelas árvores. E depois, à parte de tudo isto, é a questão da biodiversidade, não é? Onde é que já se viu campos e campos e campos seguidos só trazem problemas fitossanitários no futuro? Mas qual é a diferença entre isso, Inês? Deixa-me interromper para te perguntar. E o que tu tinhas antes, que em vez de serem campos de olival seguido, eram campos de trigo ou campos de milho, que também levavam químicos, que também sim, não é? Mas não ou seja, também era agricultura intensiva. Mas não eram hectares e hectares todos iguais. Pelo menos em Avis isso não acontecia. Não conheço bem o litoral alentejano, mas assim, não eram... Havia e continua a haver, e na região de Beja também desapareceram muito zonas de montado, que têm bastante riqueza e neste momento estão em declínio também, fruto de toda a agricultura intensiva que está à roda do montado, não é? O Monteiro e o Montado e o Sobreiro estão em declínio. Também poderá ser fruto de tudo isto, porque não é possível. Eu não consigo conceber que hectares e hectares que são anualmente pulverizados que nos possam estar a fazer bem, não é possível. Mas depois como é que nós íamos ao supermercado e comprávamos azeite virgem extra a 3 euros? Eu acho que isso é uma falácia. Honestamente, acho que isso é uma falácia. Ainda no outro dia num debate tivemos a falar sobre o preço do azeite e chegámos à conclusão que há azeite no supermercado, azeite virgem de uma cooperativa qualquer, que está exatamente ao mesmo preço do que azeite Oliveira da Serra, que nós não sabemos exatamente de onde é que vai. Tu fazes uma coisa que eu também acho que é um problema da agricultura intensiva, que tu falaste há pouco da fixação dos trabalhadores e fixação dos imigrantes. Eu acho que isso é que é um grande problema deste tipo de agricultura, porque como é sazonal... Não é fixarem-se ou não se fixarem? É não se fixarem. Porque tem duas partes, que é o problema do trabalho em si, de ser sazonal e logo isso trazer precariedade e não conseguir fixar os trabalhadores, porque a apanha tem um certo período, não é? Não é constante. E depois é isso que tu dizes, depois passam de Odmira para Aljur, de Aljur para Ferreira para o norte, porque também há mirtilo no norte, e tudo isso.
e nunca fixam os trabalhadores. E isso é um grande problema de imigração, de se conseguirem, exato, se conseguirem legalizar e estabilizar e depois também haver uma aceitação da comunidade local e etc. Acho que isso é um grande problema. Mas outra parte que é fundamental quanto à fixação é o envolvimento destas empresas de prestação de serviço que não permitem que os trabalhadores se fixem com esse propósito apenas, é não permitir que eles se integrem para os manterem ainda mais vulneráveis. Então este movimento de um sítio para o outro é, de certa forma, propositado. Então vamos... Só dizer uma coisa, esta questão da precariedade, se nós nos pusermos no lugar destes imigrantes, imaginando, eles trabalham 3 meses em Odmira, 3 meses não sei onde, como têm sempre trabalhos de curta duração, para já nunca conseguem aceder, imaginando, mesmo que não, se estiverem legalizados, nunca conseguem subsidiar um subsídio de desemprego, nunca Exato. têm direitos nenhuns desse estilo. Portanto, não, é impossível arrendar uma habitação, imaginando comprar uma habitação, isso está completamente fora de questão, porque eles não conseguem aceder a um crédito, não é? Qualquer um de nós, hoje em dia, para comprar uma casa, acede a um crédito. Eles nunca irão conseguir isso, porque eles não têm, o crédito é imediatamente negado, não têm um contrato de trabalho de 1 ano, 2 anos. Certamente também não terão médico de família, porque não se podem dar a escrever 3 em 3 meses em cada centro de saúde. E a mim parece-me que, como a Inês dizia há bocado, para empresas que ganham bilhões, não poderiam. Eu acho que tudo estava em elevar um bocadinho o valor do salário, porque eu acho que isto tornaria tudo muito salário, mais acho que é fácil. verdadeiramente os contratos. Os contratos, o salário. Então vamos aí, porque eu queria perceber exatamente que empresas são estas e queria falar um bocadinho sobre isto, mas quero dar-vos um pequeno contexto. Na resolução do Conselho de Ministros que falámos acima, que foi publicada em outubro de 2019, o Governo diz o seguinte: o aproveitamento hidroagrícola do Mira, pelas suas características, constitui uma área com condições climáticas únicas para a produção hortofrutícola, atraindo nos últimos anos, consequentemente, empresas tecnologicamente inovadoras, exportadoras e certificadas naquele setor. Que empresas é que são estas? São assim as empresas que se instalaram em Odmira? Há vários tipos de empresas em Odmira e eu acredito que acho que é exatamente a mesma situação na região do Alqueva. Mas há uma diferença entre o trabalhador ter um contrato direto com as multinacionais, como a Luz ao Morango, ou a Vitacres, ou esse tipo de empresas que está a explorar a terra, e esse trabalhador tem condições de trabalho relativamente aceitáveis, se tiver um contrato diretamente com estas multinacionais. Recebe um bocadinho mais que o salário mínimo, pelo menos em Odmira eu sei que é assim. Tem prémios pela tonelada que apanharem, pelas toneladas, e tem outro tipo de condições. O problema é quando os trabalhadores não têm contrato com estas multinacionais e têm contrato com empresas, ou às vezes não têm contratos, com empresas de prestação de serviço. E estas empresas, que são pseudo-empresas, não são bem empresas, subalugam o trabalho destes trabalhadores a várias empresas. E daí esta rotatividade. Empresas de trabalho temporário, é isso? Empresas de trabalho temporário. Há uma diferença, mas sim, são empresas de prestação de serviços, que às vezes até subalugam o trabalho dos trabalhadores em empresas de trabalho temporário que subalugam às multinacionais. E como há tantos intermediários entre o trabalhador e quem está verdadeiramente a explorar a terra, isto resulta numa vulnerabilidade e numa precariedade imensa para o trabalhador, porque não tem contrato, ou não tem contratos duradouros, não tem... Muitas vezes a empresa de prestação de serviços que deveria declarar a segurança social, impostos, etc., não declaram. Eles que estão dependentes disso para se legalizarem vão lá de segurança social no final de não sei quantos meses e não tiveram nunca a pagar impostos e por isso não conseguem legalizar-se. Mas tu achas que isso é a maior parte da... Isto é a grande maioria dos trabalhadores, isso é que é o problema. E muitas das vezes a renda é-lhes deduzida do salário, muitas vezes... é-lhes deduzido outro tipo de alimentação, transporte. Exatamente, tudo diretamente do salário, por isso a multinacional, sabendo que paga por trabalhador à empresa de prestação de serviços
o salário mínimo, claramente que sabe que esse trabalhador não vai receber o salário mínimo. Mas quando vais às páginas das multinacionais, claro, é tudo, isto é tudo em multiculturais. Claro. Mas há trabalhadores. E há bons que têm, exemplos, há trabalhadores que gostam. Nós começámos esta conversa com uma trabalhadora que dizia que vinha à procura dos sonhos, não é? Mas eu acho que depois também há problemas raciais quanto à integração, se for búlgaro ou se for nepalês. Acho que isso também interfere um bocadinho no processo de integração. Mas claro, há trabalhadores que de facto conseguem esse sonho se conseguirem ter um contrato diretamente com a multinacional, mas se vêm através destas redes, estas empresas de prestação de serviços são basicamente redes de migração que exploram estes trabalhadores e muitas vezes eles pagam o valor, não tenho a certeza deste valor, mas é entre 1.000 e 5.000 euros para vir para Portugal, por isso abatem no salário esse valor até conseguirem receber um salário e depois ainda conseguirem legalizar-se e tudo mais. E normalmente a agricultura é uma porta de entrada para estas pessoas, porque elas não têm interesse em trabalhar na agricultura porque é um trabalho verdadeiramente, tal como os portugueses não têm interesse em trabalhar em agricultura intensiva, pelo menos, porque é um trabalho árduo e mal pago. Vamos então... Só referir aqui uma coisa. A questão da monocultura também cria esta questão, porque se nós estivéssemos a falar diversificação, desculpem, tínhamos estes trabalhadores ainda que podiam trabalhar em diversas tarefas ao longo do ano, porque a agricultura tem sempre diversas tarefas, se não for sempre a mesma, né? Temos sempre a plantar o mesmo produto, só numa altura do ano é que há trabalho. Mas se nós misturarmos o produto, os produtos... Se fizer rotação de culturas, não é? Vamos tendo sempre trabalho, que é o que acontece, por exemplo, em pessoas que têm um pequeno terreno e acabam por misturar quando é monocultura, misturam o olival com a pastorícia, acabam por conseguir ali vários proveitos da terra, que torna a terra mais rentável, se calhar para o pequeno, para este tipo de agronegócio que chega e traz estas pessoas e consegue um lucro imenso, é que não lhes interessa isso, mas porque lhes permitem se calhar isto. Eu acho que a questão é que se calhar há aqui um vazio legal que permite esta constante subcontratação que a gente imagina que toda a gente no meio ganha, só não ganha o último coitado que está a trabalhar, não é? Eu queria terminar, estamos quase a terminar, mas não queria terminar isto sem, de alguma forma, um mote que nos trouxe aqui, contando-vos um pequeno caso. Em abril de 2018, o Tribunal de Loures condenou a penas de prisão efetiva 13 pessoas pertencentes a uma rede de tráfico de seres humanos em Portugal. Foi a maior condenação por tráfico humano alguma vez feita no país. Um casal, com a ajuda dos 3 filhos, 2 sobrinhos e dezenas de outras pessoas, no total eram 26, transportavam pessoas de nacionalidade búlgara e romena até Portugal para exploração laboral e sexual e lucravam com isso. O Ministério Público acusou-os sobretudo de fazerem isto entre 2011 e 2015 e o que eles faziam era aliciavam as vítimas prometendo melhores condições em Portugal, prometiam um bom salário e boas condições de trabalho, assim como alojamento digno para cada um dos trabalhadores e para as famílias que por vezes acompanhavam, incluindo crianças. Chegados ao país eram oferecidos a troco de dinheiro, na sua maioria, a empresas de exploração agrícola no Alentejo. Os cabecilhas foram condenados, 16 anos para o homem, 15 para a mulher, por um crime de associação criminosa e 31 crimes de tráfico de pessoas cada um. Outros seguiram também presos com penas mais leves. O Alentejo, Inês, pode ser para os imigrantes na agricultura o mesmo que os bidonville em Champigny-sur-Marne, por exemplo, nos arredores de Paris, foram para os portugueses, lugares de miséria e de exploração? Pois, isso não é uma pergunta para fazer a mim, eu acho que ela saberia responder mais, mas eu acho que sim, é com grande tristeza que eu vi numa notícia que o Distrito de Beja, em 2018, foi o distrito onde se registaram mais casos de tráfico humano. É uma coisa assim, num sítio em que há tão pouca gente, não é? A gente imagina isso, se calhar, em Lisboa, ou em que estas coisas passam mais despercebidas, mas efetivamente, em Portugal, em 2018, o Distrito de Beja foi o distrito que registrou mais casos de tráfico humano. Acho que isto diz muito da maneira como estas pessoas estão a ser tratadas, não é? Mas sim. Dou-te já a palavra só para dizer, o Acácio Pereira, que é presidente do Sindicato de Inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, disse em abril de 2018 ao Diário de Notícias o seguinte:
Se multiplicássemos por 20 o número de casos de tráfico de seres humanos que vêm nos relatórios oficiais, ainda seria pouco para retratar a realidade que se sente no terreno. Exatamente. Tu tens essa percepção? Eu ia dizer uma coisa sobre o que perguntaste antes, que é, Diz. acho que é totalmente diferente a realidade urbana e a realidade rural, por isso acho que é um bocado difícil comparar as coisas. Mas acho que a única parte positiva disto é o facto da lei de imigração em Portugal estar facilitada. E eu acho que as pessoas que vêm através destas redes é fundamental tratarem da legalização para aos poucos e poucos irem-se largando destas redes e destas máfias de tráfico humano e etc. Eu acho que isto é a única parte positiva da lei portuguesa, podem entrar no país ilegalmente, que se declararem, mas o problema é esse, é que se eles estão dependentes destas redes e destas empresas, se não declararem segurança social, eles próprios não se vão conseguir legalizar, porque eles têm de declarar impostos durante um ano e aí já é o processo de legalização, se entrarem legalmente no país, torna-se relativamente fácil. Por isso, isto é a única parte positiva, mas o problema mesmo é as redes de tráfico humano e como é que eles conseguem largar destas redes. A legalização é um passo para isso. Estamos mesmo a terminar, queria só deixar-vos com este dado. O último relatório publicado pelo Global Index Slavery, que é um relatório mundial sobre a escravatura moderna, redigido pela Walk Free Foundation, estima que existem no mundo 40 milhões de pessoas vítimas de escravatura moderna. Em Portugal serão 26 mil, o que dá 2,48 pessoas por cada 1000. Esta proporção é superior à registrada em Espanha, França, Reino Unido, Alemanha ou Brasil. Obrigado, Inês Cabral e Inês Fonseca. Obrigada a todas as pessoas que assistiram a esta entrevista ao vivo e ao Festival Política por nos convidar e receber tão bem. Esta entrevista foi preparada por mim, Pedro Miguel Santos, e pela Margarida David Cardoso. Contou também com o apoio do Nuno Viegas. Houve outras entrevistas, séries e reportagens em fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcast. E se acreditam na importância do jornalismo feito com tempo e profundidade e o jornalismo de investigação, considerem tornar-se apoiantes do nosso projeto em fumaca.pt/contribuir. Até já. Obrigada.